para as entranhas. E o meu escuro não se diferenciava do escuro de fora. E de manhã, ao abrir os olhos, o mundo continuava sendo uma superfície. A vida secreta da noite, em breve, se reduzia na boca ao gosto de um pesadelo que some. A verdade de um sonho estava se passando sem a anestesia da noite. Dorme comigo acordado, e só assim poderás saber de meu sono grande, e saberás o que é um deserto vivo. Clarice Lispector, A Paixão segundo GH. Bem, bem-vindos. A gente aqui do coletivo As Teses, a gente está tentando sempre fazer rodas que conversem, né, que ponham a psicologia para conversar com os temas das ruas, com os temas da polis, com os temas do mundo. E hoje a gente está aqui para falar de uma roda, fazer uma roda que vai perguntar o que pode a literatura em tempos de catástrofe. Queria contar para vocês que quando a gente pensou nesse tema, algumas perguntas habitaram nossa imaginação. Então eu vou relê-las de novo, vou colocá-las de novo, que acho que é importante a gente ter em mente para fazer essa conversa. O que pode a arte perante um mundo em franca decomposição? Em tempos de catástrofe, o que pode a literatura ao se deparar com os restos? Há uma alquimia possível a partir da imaginação das obras? O que pode um escritor enquanto testemunha de um mundo em ruínas? Terá ele o que fazer a partir dessas ruínas? Seria a literatura uma ferramenta para nos ajudar a escrever cartas de amor para um mundo em decomposição? Assim, desútil mesmo, mas nunca tão essencial? Para ajudar a gente a pensar nessas perguntas, a gente tem dois convidados que nos são muito queridos. A gente tem o Pedro Perússolo. O Pedro é um amigão da gente, né? Ele é escritor, é psicólogo, é membro do Departamento de Psicologia Analítica e Literatura da JB. E a gente tem aqui também um cara que a gente admira muito, a gente é tudo fã aqui no As Teses, que é o Julián Fuchs. O Julián é escritor, acho que dispensaria a apresentação, né? Mas vamos lá. Crítico literário, autor de 2 livros incríveis que eu recomendo muitíssimo quem ainda não teve oportunidade, A Resistência à Ocupação, e é também colunista da UOL. Então, antes de passar aqui minha palavra primeiramente ao Julián e depois ao Pedro, eu queria deixar uma última contribuição. Chama-se Carta ao Cansaço. Eu quis escrever uma carta endereçada ao cansaço, ao sentido da dor do poeta fingido. O divã do verso nem sempre dá conta, porque a letra da angústia, certas vezes, não encontra significante. Quis escrever para a fadiga, acreditar nos dotes do renascimento, da fênix, que conheço na carne, mas não existe crença. Para aquele que chora, a única realidade é o sal molhado da lágrima, a contração, o suspiro involuntário, o desgoverno, a tremedeira, o susto consigo, a pele própria estranha entranha. Quis escrever para a angústia, porque a carta no correio faria parecer fora, que não me pertence o músculo que dói. Quis me cobrir, mas a dor é o que nos iguala, e a poesia nos deixa nus. Com isso, eu passo a palavra para o Julián. Bem-vindo, querido. Com você. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Obrigado, Carmen, por essa apresentação tão lisonjeira. Para mim é uma satisfação estar aqui conversando com vocês para, não sei, tentar construir conjuntamente pensamento diante de tantos vazios, tantos esvaziamentos que a gente tem sentido por toda parte ao nosso redor, né? Talvez também por isso eu não tenha preparado, justamente confiando numa certa espontaneidade do diálogo e da necessidade de algo que se crie conjuntamente, eu não preparei propriamente uma exposição, assim, não tenho nada de muito ordenado para dizer para vocês. Já começa, digamos, aqui a parte conversa, bate-papo, só que me ocorre que a primeira pergunta, e não é uma pergunta menor, e é uma pergunta que exige alguma reflexão e algum tempo de elaboração, pode ser respondida de partida, né? Sem, evidentemente, chegar a qualquer tipo de resposta definitiva ou algo semelhante a isso, né? O que pode a literatura em tempos de catástrofe, afinal, né?
E os nossos tempos são tão catastróficos e de uma catástrofe aguda no presente, mas também, em certo sentido, alongada, em certo sentido, já tendo origem em alguma medida remota, que é possível já traçar um histórico de respostas a essa pergunta, né? Momentos de resposta a essa pergunta. Eu mesmo já me vi respondendo de diversas maneiras a indagações parecidas, né? Não exatamente a essa indagação. E aí o que eu teria para trazer aqui, neste tempo inicial de fala, são 3 respostas diferentes pelas quais eu já passei, né? Que, obviamente, também não são muito imediatas, e eu vou me permitir passear também por algumas histórias do meu próprio fazer literário, nesses 2 livros, particularmente, você destacou a Resistência à Ocupação, né? Então, o que pode a literatura em tempos de catástrofe? De partida, ela pode, e eu poderia dizer deve, embora o deve em literatura seja esse assunto controverso, que quando a gente traz à tona gera muito sobressalto, né? Mas pode, deve se deixar tomar pela catástrofe, né? Ela pode ser invadida pela catástrofe, e ela pode se transformar diante da catástrofe, né? É uma literatura que pode, deve responder a esse presente convulsivo, né? Não precisa se proteger. Num primeiro momento, esse é o sentimento. A literatura não deve se proteger e se resguardar da catástrofe para ser outra coisa que não catástrofe. Essa aliás, há muito tempo, a tradição da literatura, né? A tradição, não, da literatura é um pouco exagerado dizer, mas particularmente do romance como gênero. Esse tem sido o ímpeto desde o início, uma resposta, uma atenção máxima ao presente, um olhar, uma tentativa de captura do presente e transporte desse presente numa página literária, que transforma aquilo em outra coisa, se realiza uma espécie de conversão, e dessa conversão se imagina que o efeito vai ser algo mais do que a simples réplica da realidade, né? Haveria uma finalidade em replicar a realidade. A gente replica o presente, replica a catástrofe em catástrofe, e isso se converte em outra coisa, né? Existe a proposta e a crença de que as coisas podem se dar dessa maneira, né? O romance, como gênero literário, ele tem sido, desde os seus primórdios, o gênero mais preocupado com o seu tempo, mais comprometido com o seu presente, a sucessão de presentes que fizeram esses últimos séculos e que foram, em grande medida, convulsivos e catastróficos, né? O que dizer do século XX, né? Não houve na história século mais catastrófico do que esse. A gente poderia questionar isso, matizar isso em alguns aspectos, mas, ao mesmo tempo, foi o lugar em que a literatura se fez mais catastrófica e se fez mais expressiva, né? Ela poucas vezes teve tanto a dizer quanto nesse século XX das catástrofes. E poucas vezes ela se deixou tomar pela catástrofe dessa maneira e se fez profundamente expressiva por isso, né? Ao mesmo tempo, eu estou dizendo isso tudo como um dever, como um imperativo para a literatura, e, ao mesmo tempo, é quase uma condição sine qua non da literatura, da escrita, né? A gente escreve tomado pelo presente, é inevitável estar tomado pelo presente. Deveria haver de resguardar a literatura para uma outra coisa, para uma outra função, ela seria necessariamente falha, né? Ela não cumpriria o seu anseio de proteção. O presente atravessa a literatura, mesmo que a literatura não deseje que assim seja, né? Então, mesmo antes do romance que se comprometeu a tratar muito imediatamente desse presente, mesmo antes disso, a literatura sempre foi um retrato do seu tempo, um retrato muito marcado desse tempo, né? Ela sofre as marcas
de um presente, mesmo que ela não anseie por isso, que ela não deseje isso, ou que ela não se disponha a tanto, né? E digo isso porque, na prática, escrever hoje, escrever nos últimos tempos, nos últimos anos, escrever neste século, tem sido, em grande medida, um ceder a esse assédio constante do presente e da catástrofe, né? Primeiro do presente, talvez depois da catástrofe. A gente não consegue separar as coisas. Houve um tempo em que eu imaginei que seria possível acompanhar as notícias do jornal, me abastecer de indignações por ali ou pelas redes sociais e esquecer isso tudo e escrever uma outra coisa. De repente eu me dei conta de que não há essa possibilidade, não há essa separação. Essa separação é um tipo de violência que eu exerceria contra o meu próprio pensamento, né? Então, se eu tentasse obedecer a uma máxima que existe há certo tempo, de que a literatura não deve se misturar com a política, a literatura não deve ser tão imediata, não deve se confundir com o jornalismo, não deve se confundir com outros discursos. Se eu seguisse essa máxima, eu cometeria uma espécie de violência ao pensamento, contra o pensamento e contra a consciência, né? Ao mesmo tempo, isso se deu na minha escrita de uma forma subreptícia, num primeiro momento, né? Quando eu escrevi A Resistência, não era um livro em que eu achava estar muito comprometido com o presente. O presente não era o foco daquele livro, né? O livro é sobre a adoção do meu irmão, sobre a minha relação com o meu irmão, particularmente em alguns episódios da infância e de anos recentes, mas não tão recentes assim. Para falar dessa adoção, eu precisava falar da vivência dos meus pais, das circunstâncias em que ela se deu, né, na Argentina, em 76, ou seja, um contexto de ditadura militar, de perseguição política, que resultou mais tarde em exílio, e um exílio que deixou suas marcas fortes na própria família e que criava interrogações em nós mesmos, em que medida um filho de exilado é um exilado ou não é, e questões identitárias todas estremecidas diante disso. Como vocês podem ver, toda uma história que, e num resumo primeiro, tem a ver com o passado, né? Tem a ver, inclusive, com o passado de outro país, mais do que o presente brasileiro, era o passado argentino que estava em questão para mim num primeiro momento. E como essas relações permanecem, reverberam, não são conflitos e traumas que a gente supere e deixe para trás plenamente, né? Então, eu tinha ali um livro que se referia ao passado e se referia a uma esfera, sobretudo familiar, né? E que tinha como título original O Irmão Possível, né? Uma referência à questão do filho possível, que seria o filho adotivo, mas como tratava do meu irmão, ele passa a ser meu irmão possível, também com um questionamento de quem é o irmão possível de quem, né? Mas, enfim, já estou me desviando um pouco. O caso é que, às vésperas da publicação de A Resistência, que chamava O Irmão Possível, eu fiquei sabendo bom, veio à tona o livro do Chico Buarque, O Irmão Alemão, e esse título foi cancelado, né? Então, eu não podia dar como título ao meu livro O Irmão Possível. E o que se deu aí, então, foi uma busca por outro título, sobretudo da parte da editora. Eu estava ainda comprometido com aquele título inicial, e a sugestão à resistência, né? Estamos nesse, que eu estou mencionando, é um episódio todo em 2015, final de 2015. E o livro sai com o título A Resistência e tem sua trajetória toda, ou a parte mais intensa da sua trajetória, em 2016, em plena ruptura democrática, golpe, então vamos dar o nome que for necessário dar em cada contexto, né? E o livro foi concebido e encarado como um livro de resistência, né? Afinal, ele era um livro que se propunha a combater aquilo tudo com um olhar no passado, com um olhar às perseguições e aos autoritarismos da ditadura, que poderia ainda ter suas correlações com os acontecimentos de hoje, ou daquele momento.
Isso, para mim, me soava estranho, porque não era exatamente com esse intuito que eu tinha escrito. Mas não deixava de haver ali, no livro, uma reflexão sobre as militâncias do passado, as militâncias, a participação política mais direta, mais efetiva que meus pais tinham no contexto da ditadura militar argentina, uma reflexão final sobre que tipo de intervenção política seria possível hoje, o que é resistir hoje. Esse título não surge do nada, ele surge, me dei conta a partir dessa sugestão que a resistência, o termo resistência estava presente em toda parte no livro, e que, sobretudo, em algumas passagens, a reflexão do que é resistir, o que é aprender a resistir, estava muito, muito explícita ali naquele momento, né? Eu estou contando isso tudo para perceber, para comentar como o presente daquele momento estava atravessando a escrita, mesmo que eu não tivesse uma intenção evidente disso, né? A resistência não foi coincidentemente visto como um livro de resistência naquele momento. Ele tinha, sim, essas marcas, ele respondia já a isso, sem que aquilo fosse propriamente a minha intenção, né? Então, o que pode a literatura, naquele caso, para mim, foi um inevitável ceder, um inevitável apelo recebido da parte do presente, da parte daquela específica catástrofe, né? Aquela catástrofe se miscuiu no livro sem que eu tivesse a intenção precisa de encontrar um lugar para ela ali. E aí eu passo para uma segunda resposta, que é um segundo momento histórico para mim e uma segunda tendência que eu estou passando por mim mesmo nessas circunstâncias, mas eu acho que essas decisões, essas tendências perpassam muitos autores simultaneamente, né? E a literatura como um todo em muitos lugares simultaneamente. Mais que se deixar tomar pela catástrofe e se fazer em alguma medida parte da catástrofe, mais que isso, ela pode e deve responder à catástrofe, né? Aí já é um gesto não só passivo, não só de assimilação do golpe, tentativa de replicação, de representação daquilo na palavra escrita, mas também como uma forma de se sublevar aquilo que está ao nosso redor. Não só se deixar atropelar pelo presente, mas responder ao presente, se posicionar diante do presente. E a literatura pode, sim, ser uma forma de posicionamento, né? A gente tem visto isso, como se fez novamente muito presente a discussão da literatura política, né? Afinal, a literatura deve ser política? A literatura pode fugir de um aspecto político? Essa pergunta se ampliou nessa direção. A literatura pode não ser política? Em algum momento passou a ser essa a questão, uma questão que às vezes esbarra no esvaziamento, né? Porque se toda a literatura é política, também, em algum sentido, nenhuma literatura é política, a política aparece só como um quadro de fundo pouco relevante, né? Mas uma literatura política, aqui sim, o pensamento vinha nessa direção, uma literatura de intervenção, né? Uma literatura que se propusesse a transformar aquela catástrofe em que está imersa, né? Isso, para mim, me vem também, em alguma medida, em resposta aos outros. Pessoalmente, ela se dá dessa maneira, pelo apelo dos outros, né? Pelo apelo dos outros por ter publicado esse livro, A Resistência, em 2015, ter vivido essa história de recepção do livro muito em função da política e ter sido posicionado nesse lugar. Então, você é um autor político e agora diga, se coloque, tome a sua responsabilidade nesse debate. E, em grande medida, eu me senti bem de ser convocado a participar e achei que era importante realmente me entregar né, a essa proposta. Então, o livro seguinte que eu escrevo é um livro que tem a proposta de ser um livro político.
de partida, né? A ocupação não surge como a resistência, como um livro íntimo, como um livro familiar, embora ele tenha muito ainda desse caráter íntimo e familiar, que é assim que eu escrevo, pela autoficção, mas ele tem essa ideia de ser algo como uma literatura de intervenção. De partida, vou fazer uma ligeira volta antes de chegar ao ponto exato, porque na sua exposição, Carmen, já de cara surge uma pergunta que é central, que é essa questão do que fazer com os restos, né? Uma literatura das sobras, né? E isso foi, para mim, muito marcante, em vários sentidos, né? Os restos de uma sociedade esfacelada, de uma sociedade completamente entregue a um destino errático, e, ao mesmo tempo, os restos de uma realidade que a gente consegue transportar para a própria literatura, né? Então, como fazer disso que a gente tem à disposição, se o compromisso do escritor, o meu compromisso e de tantos outros escritores, tem sido de atenção máxima ao presente e uma realidade presente, como fazer esse impossível transporte dessa realidade ou dos restos de realidade, desses restos indigentes do real, aos quais a gente consegue aceder, como fazer esse transporte em direção à página. Eu gosto muito de uma imagem, um autor que me agrada muito é o W.G. Sebald. Ele tem um livro chamado Os Emigrantes, em que ele realiza esse tipo de narrativa a partir do real, autoficcional, mas com pouca importância para um eu, né? O eu se dilui, ele é só uma voz na qual a gente acredita, mas o outro é que está muito presente ali. Os emigrantes são perseguidos ou, em alguma medida, vítimas do Holocausto, vítimas da Segunda Guerra Mundial, espalhados numa diáspora pela Europa, né? Então, ele vai narrando histórias específicas desses emigrantes. E um deles é um pintor chamado Max Ferber, né? Uma mistura, existe a referência de qual poderia ser esse pintor, mas é ficção também o que está colocado ali. E esse pintor tem um jeito muito próprio de pintar. O Sebald narra a observação do pintor em ação, de como ele cobria a tela uma quantidade imensa de tinta, e ele não entendia por que, como ele estava fazendo, precisava de tanta tinta para fazer um retrato, por exemplo. E depois ele raspava e raspava aquela tinta, e o que interessava era o que restava, né? Era a sobra de tinta. Ao mesmo tempo, o Sebald se perguntava se o que interessava efetivamente era a sobra de tinta na tela, que de fato começava a compor pouco a pouco um retrato vívido, ou se era aquele pó, a poeira enorme que se criava no chão, se aquilo não era uma espécie de performance do artista, né? Esse desvio todo metafórico é para falar, acho que isso fala muito dessa literatura de restos. Como fazer com a literatura? Talvez pegar essa massa que é o presente e jogar na tela e raspar, e raspar, e raspar, e buscar a sobra disso, o que sobra, o que de expressivo aparece depois que a gente consegue raspar e raspar as camadas e mais camadas de realidade, de real, do que quer que seja, de presente. Tem um pouco disso. Minha proposta em ocupação, a ocupação já trata de uma ocupação de moradores sem teto no centro de São Paulo, por isso uma ideia de afastamento de mim. Essa é uma das ocupações no livro, há outras mais íntimas, mais familiares, mas o olhar está também para aqueles refugiados ou para aqueles sem teto, né? Para aqueles moradores indigentes que vão parar numa situação extrema, né? E que acabam sendo retrato, me parece, muito muito vívido também da indigência do próprio tempo, da indigência do presente, né? E aí o que eu senti ali, quando fui fazer a imersão naquela realidade, que passou a ser o bloco de tinta que eu jogava na minha tela para raspar e raspar e raspar, o que eu fui fazer ali, o que eu fiz ali foi me envolver com aquele movimento, não só observar e, afinal, deixar que a catástrofe estivesse presente na coisa que eu escrevia,
mas fazer parte, em alguma medida, do movimento, parte, em alguma medida, como militante, né? Então, sair do posto exclusivo de observador, de alguém que está ali para registrar, para contemplar e registrar, e pensar um tipo de literatura que seja mais participativa. Então, da ideia de literatura política e de literatura de intervenção, eu passei a uma outra noção, que para mim fez muito sentido nesse projeto, que era de literatura ocupada, né? Então, afinal, se o gesto político mais contundente do presente, de resposta a toda essa catástrofe, é ocupar, como tem sido feito, ocupar praças, ocupar ruas, ocupar prédios vazios, ocupar edifícios públicos, ocupar escolas e etc., tudo, até muito pouco tempo atrás, né, num tempo não pandêmico, essa foi a moção de quase todos os grandes movimentos mundiais, né, Primavera Árabe, Occupy Wall Street, a ocupação tá na base de toda a transformação política no presente. Então, pensar como fazer uma literatura que seja também uma ocupação. E a ideia, aí, de novo, com uma inversão, não é uma literatura que ocupa, e sim uma literatura que é ocupada, que se deixa ocupar por essa outra coisa, que se deixa ocupar pelo presente, pela catástrofe, pelos restos e pelo anseio político, pelo desejo de transformação, pela pulsão emancipatória, por assim dizer, né? Então foi isso esse foi um segundo momento, a segunda resposta que eu pude dar, né, a essa pergunta, né? O que pode a literatura em tempos de catástrofe? Pode, deve se deixar tomar e transformar pela catástrofe? Pode, deve tentar intervir e transformar a própria catástrofe, né? Fazer dela uma outra coisa, mesmo sabendo do seu próprio limite, enfim, não será pela literatura que a gente realizará a revolução, tudo bem, mas a gente é parte de algo, é parte de um movimento, é parte de uma luta e compõe diante dessa luta, né? Só que eu disse que eu ia falar pouco e eu acabei me estendendo já, mas tudo bem. Eu o assunto, como eu disse, a pergunta é vasta, mas há, então, um terceiro momento dessa questão, uma terceira possível resposta a essa questão, que a mim, pelo menos com muita força, me acometeu durante as eleições, né? No período em que a gente foi se dando conta, por mais que lutasse de todas as formas, nos convencimentos cotidianos ou pela literatura, pela escrita, como quer que fosse, por mais que lutasse, a gente foi se dando conta de que algo da catástrofe era inelutável, né? De que aquilo nos atropelaria e que não teria outro jeito, né? Num dado momento de muita organização e de muita luta entre o primeiro e o segundo turno, isso ficou evidente para todos. Por um tempo a gente não quis acreditar, mas ficou evidente, Bolsonaro ia ganhar e aquilo seria uma imensa catástrofe que, em grande medida, está se realizando plenamente hoje, só que de uma forma completamente diferente do que a gente poderia imaginar, né? Mas, enfim, tudo aquilo que a gente imaginava se cumpriu, mas se cumpriu completamente diferente do que a gente imaginava. Havia certa justiça e certa clareza em perceber a catástrofe iminente, mas, óbvio, a realidade, o presente não cansam de nos surpreender em cada aspecto. O ponto é que, naquele instante, quando vi que a tentativa de barrar a catástrofe fracassaria, né, que todos fracassaríamos juntos nessa empreitada e nesse esforço coletivo, a minha percepção é de que a literatura precisava persistir mesmo na desilusão, mesmo na desesperança, mesmo na derrota, né? Então, diante da catástrofe, era preciso uma permanência da literatura, e uma permanência de tudo, né? Uma permanência da própria vida, já que essa catástrofe era tão marcada, desde antes, a gente sabia, tão marcada por uma pulsão de morte, por uma pulsão destrutiva, né? E a gente não sabia como ela se manifestaria, e nem imaginou que chegaria a esse porte.
Mas, enfim, era preciso que a literatura fosse um dos lugares, não só do presente, de um retrato atento ao presente, não só de uma luta contra as tensões e os conflitos do presente, mas um lugar da vida, um lugar da permanência de tudo, de todos os sentimentos. E aí essa palavra tudo me veio com muita força. O que pode a literatura? Pode tudo. O que deve a literatura? Deve tudo. Significa que não é mais aquele imperativo exclusivo, que nunca foi, é claro, porque sempre houve muita ressalva diante disso, né? Não há mais aquela ideia de que a literatura tem que ser política, mas espera aí, como assim você vai exigir que a literatura seja política, etc. Ela tem que ser política, ela tem que não ser política, ela tem que ser aberta a todos os assuntos, aos assuntos mais próximos do presente e aos mais distantes. Ela tem que ser enfática e ser sutil, ela tem que ser épica e tem que ser lírica, ela tem que ser tudo simultaneamente nas suas mais diversas facetas. E aqui, obviamente, eu não estou falando de um autor só e do impulso de um escritor, e sim do impulso da literatura como construção coletiva, como construção de todos, né? Ela tem que ser um campo aberto para o que vier, ela tem que ser o terreno da liberdade no momento em que o autoritarismo tenta estancar completamente o pensamento livre, né? Ela tem que ser o lugar do pensamento num instante em que o pensamento está se desbaratando nas discussões mais superficiais, pobres, repetidas, dogmáticas, né? Insistentes, como tem sido insistente no mesmo ponto o debate público, né? Aí eu já não consegui, pessoalmente, já que eu fiz aqui a trajetória de livros, de um livro para cada resposta, pessoalmente eu ainda não segui em frente para escrever esse próximo livro, que seria uma resposta, uma tentativa de expressão dessa resposta de que a literatura pode tudo, mas neste momento estou bastante acossado por uma infinidade de ideias, sem me decidir por uma delas, mas é isso, as possibilidades da literatura não se reduzem diante da catástrofe, elas se multiplicam, e a gente pode estar aberto a todas elas, né? Uma escrita sobre si, sobre o outro, ou sobre qualquer um, em que a ficção recupera também o seu papel, é possível, né? Num instante em que, bom, não sei quanto vocês têm discutido isso, mas eu discuto muito nos meus círculos sobre uma impossibilidade de ficcionalização que tem acometido muita gente, muitos escritores, né? Enfim, só para encerrar, né, você propôs, Carmen, essa ideia de cartas de amor para um mundo em decomposição, e isso, em alguma medida, tem, por mais estranho que sou, essa palavra não tem sido irrelevante para mim, a ideia de amor. Esse livro que eu desejaria escrever, a principal das ideias, sem que eu tenha me decidido finalmente, é uma história de amor, uma espécie de história de amor, se passando neste tempo, profundamente realista, não iludida, espero, em nenhum aspecto, mas como uma tentativa de resposta a isso que tem se eliminado, ou isso que permanece inconcluso, ou isso que permanece vigiado no contexto da catástrofe, né? Então, o amor embora na sua abstração e no problema de se tornar uma palavra esvaziada, mas ele é talvez o lugar onde pode se dar com mais força uma emancipação, inclusive literária, né? Então, deixo essa ideia ainda em aberto, porque para mim mesmo está em aberto, mas a princípio essa noção da literatura como carta de amor para um mundo em decomposição, essa noção não é irrelevante para mim. Bom, te agradeço muito. Acho que tem vários apontamentos cirúrgicos, né, que a gente vai poder aproveitar bastante aí na discussão. Antes, eu vou só passar a palavrinha ao Pedro, então, e aí a gente bate um papo. Vamos, Pedroca? Oi, gente. Boa tarde. Vocês me ouvem bem? Tá. Eu queria
primeiro pedir perdão porque minha internet está instável hoje, então se eu cair eu volto, tá? Em algum momento. Mas eu queria agradecer a Lili pelo convite e por todo mundo, a Esteses. Eu acho que a Esteses se tornou em um lugar que virou uma comunidade marginal muito cara a mim, e eu gosto muito de todos vocês. Então, eu queria agradecer o Julián pela fala também, porque eu acho que ele levantou várias bolas interessantes aí. Eu acho que eu não vou conseguir cortar nenhuma das bolas que ele levantou, mas acho que eu vou conseguir levantar mais algumas para a gente poder conversar sobre. E eu vou contar para vocês um pouquinho do meu percurso. E tem uma outra coisinha. Eu tendo a falar rápido e me atropelar. Se eu falar rápido em algum momento, alguém me avisa, por gentileza? Tá. A pergunta central disso tudo, quando comecei a falar com a Lili sobre essa roda, era se era possível escrever sobre o horror estando dentro dele, que é a pergunta que eu tenho me feito faz 1 ano e pouquinho. Eu gostei muito dessas colocações do Julián, da literatura enquanto lugar que pode responder à catástrofe, de algum modo, que pode performar algum jeito outro de olhar para o mundo. Bom, eu preparei um texto, diferentemente dele, e eu vou lendo aqui para vocês e explicando algumas coisinhas no entre-meio. O texto que eu preparei se chama Nós, Cliffhangers, e eu traduzi cliffhanger por arranhadores de penhasco, notas sobre literatura e ruinologia. Eu tenho 2 epígrafes bem curtinhas para o meu texto. O primeiro é um poema do Augusto de Campos, de 1977, chamado Desplacebo, onde ele nos diz o seguinte: só bebo a poesia sem placebo, clareza de cristal, dureza de rochedo, sem mídia, sem média, sem medo, da contramão da vida ao beco sem saída, ouvir as palavras, ouvir as pedras, quebrar os espelhos, até o último round, o último suspiro, se eu cair pound, não caio de joelhos. E daí tem um outro trechinho que é de uma entrevista do Paulo Leminski, de 86, onde ele nos fala o seguinte: durante anos, meu amor pelas ruínas me levou ao ódio pela arquitetura. Eu queria ser um anarquiteto de desengenharias. Quando vejo um belo caixote de vidro e cimento na Avenida Paulista, ainda me consola pensar: calma, calma, rapaz, imagine que bela ruína isso dará um dia. Mas eu não sou desses que acreditam em ideias individuais. Tenho certeza que minha obsessão deve estar presente em muita gente. Neste país, onde os projetos já nascem mortos, que é um projeto irrealizado se não uma ruína novinha em folha. Então eu queria que a gente ficasse com essa pergunta, do projeto irrealizado enquanto uma ruína novinha em folha. Dito isso, eu vou começar meu texto. Bom, a minha exposição para vocês hoje parte de um lugar de um escritor que virou psicólogo e não o contrário, então eu acho importante eu fazer esse pequeno adendo. Então, eu falo, de um primeiro lugar, da literatura e depois da psicologia, mas a minha exposição para vocês consiste em um exercício direto à imagem, só que para tal eu vou fazer uma conceituação antes. E para isso eu peguei um recorte bem específico da psicologia arquetípica, que, como a maioria de vocês sabem, mas entendo que nosso público é muito diverso, então vou fazer uma breve conceituação do que seria isso. Parte de 2 pedras basilares, que seria o ficar com a imagem, então é a gente embarcar nessas imagens. Então, enquanto o Julián nos apontou possíveis ruínas, eu quero que a gente se relacione com elas. Eu quero que a gente consiga fazer uma imersão nas ruínas, se possível, e ver através, que seria ficar com essa imagem e olhar através dessas ruínas possíveis. Isso é, para a psicologia arquetípica, os caminhos de entrada na alma se mostram de maneiras aliterais. Então, a gente não está preocupado com o que as palavras falam per se, né? Com isso, quero dizer que é preciso ter um quê de sensualidade para manter uma atividade erótica com as imagens. É preciso convidá-las para entrar e deixar que escolham seu lugar sem interpretar ou reduzir. Ocupar-se de um logos causal, e aqui eu quero a palavra logos, isso eu vou falar agora porque eu vou retomar a palavra depois na polissemia dela. Então eu quero logos tanto quanto palavra, quanto enquanto consciência, quanto enquanto lógica, quanto em todas as acepções possíveis dela. Transforma a potência imagética em mero farrapo, e é um erro nefasto na abordagem às imagens. Essa situação pode ser exemplificada a partir do vício interpretativo nutrido por muitos pensadores quando procuram reduzir qualquer símbolo à conceituação fria.
esgotando os fenômenos com nomes únicos, esquecendo todos os nomes que talvez tivéssemos. Aqui eu faço um uso de uma licença poética nesse todos os nomes que talvez tivéssemos, que é um nome de uma tetralogia de livros de um poeta curitibano que eu gosto muito, que leva esse título. Mas, enfim, o poeta se chama Guilherme Gontijo Flores, caso interesse alguém ir atrás da obra dele. Em suma, quando está em travessia nos vales almados, o literalismo é a doença. Abaixo eu subscrevi um trecho do Hillman aqui para dar corpo ao que eu estou querendo comunicar, mas eu não vou ler a citação inteira para não me delongar. Eu acho que tem outras coisas que eu gostaria de expor para vocês. Ele nos fala o seguinte: a abordagem simbólica tende a fraturar a imagem, ela é iconoclástica. A iconoclastia é basicamente você fraturar o que você chama de ícone, o que você chama de símbolo, e etc. E eu fiz uma ampliação para fins didáticos, para ficar mais fácil de entender isso, com uma vinhetinha de um filme que eu gosto muito, que é um filme chamado Peterson, do Jim Jarmusch, é um filme de 2016, onde lá pelas tantas um personagem fala o seguinte: traduzir um poema é como tomar banho de capa de chuva. Eu quero que a gente guarde essa ideia, porque eu não vou estar preocupado com a tradução, apesar de ter usado tradução no meu trabalho. Porque, assim, traduzir um poema é como tomar banho de capa de chuva, já adiantando um pouquinho a ideia, porque a tradução é do impossível. É impossível você traduzir alguma coisa se você não trai o que está escrito de algum modo, e você faz alguma outra coisa. Então, um tradutor ele também está no impossível de ser um humano arquiteto de desengenharias, tal qual o escritor, eu penso. Mas, enfim, eu quero convidar vocês para olhar para uma imagem, sobretudo, que eu demorei muito para decidir do que eu falaria para vocês, que eu vejo que as possibilidades são muito várias, né? Até que eu fui atravessado por uma imagem de um texto do Charles Dickens, que é a imagem do cliffhanger. Isso está num livro dele de 1840, mais ou menos, chamado The Pickwick Papers, depois foi traduzido como As Aventuras do Sr. Pickwick. Eu quero a palavra imagem do cliffhanger. E o cliffhanger, numa definição literária clássica, é basicamente o que faz o leitor fazer gancho com a narrativa. Então, como as novelas eram publicadas em folhetins, na época do Dickens ainda, e ele tido como o pai da bilheteria, entre tantas outras coisas, ele precisava manter você atento, para você continuar querer lendo ele na semana que vem. Então, ele meio que faz esse jogo de narrativa para manter a gente preso à narrativa. Mas eu não quero essa ideia de cliffhanger, de manter a gente atento e fiquem atentos nos próximos capítulos, etc. Eu quero as raspas e restos dessa palavra, que eu acho que é o que nos interessa no encontro aqui de hoje. E para fazer essa tradução, eu usei a ideia de transcriação. A transcriação é uma ideia do Haroldo de Campos, que está num texto dele de 1962, chamado da tradução como crítica e criação, ou criação e crítica, não lembro a ordem dos termos agora, e está num compêndio de textos dele, que saiu com o nome de Metalinguagens e Outras Metas. E o que ele está falando para a gente? Ele está falando para a gente que a tradução ela não é tal qual ela é vista na etimologia da palavra, de transducere, que basicamente seria você transportar alguma coisa de um lado para outro. Porque é impossível você transportar a coisa de um lado para o outro, na assunção do Haroldo de Campos. Então, a tradução ela é necessariamente um modo de make it new. Eles pegam esse termo do Ezra Pound, eles são muito envolvidos com a poética do Pound no começo do concretismo, e o que o Pound está falando para a gente é que a tradução é sempre fazer alguma coisa nova, porque eu não tenho como traduzir as coisas. Um tradutor pode decodificar o que está escrito numa língua que eu não entendo, mas vai passar por ele e o livro já vai ser outro. É muito interessante a gente pensar que o próprio livro na língua materna dele pode ser tido enquanto um objeto que já foi traduzido. Mas, enfim, eu tenho duas vinhetas literárias aqui para ilustrar isso para vocês. A primeira é de um texto do Jorge Luiz Borges, de 1926, que está nos raros compêndios que ele escreveu sobre literatura, no geral. E ele falava o seguinte, que as pessoas tinham muita vontade de voltar para o século VIII, antes da Grécia, para ler Homero no original. E ele falava que ele não queria ser um grego de 800 anos antes de Cristo, porque ele tinha 15 Homeros hoje. Então, ele não estava preocupado com o Homero dos gregos, porque ele tinha 15 hoje. Então, assim, há uma
uma pluralidade de Homeros. Isso é visto no Haroldo de Campos, de novo, quando ele vai traduzir a própria Ilíada do Homero, quando ele coloca a tradução como ofício maior. Então, o livro é a Ilíada de Homero do Haroldo de Campos. A Ilíada é do Homero, mas o livro é do Haroldo. E eu acho que é essa aproximação que eu queria colocar para vocês. Então, eu vou voltar para o texto aqui. Eu quero as raspas e restos dessa palavra, quero uma transcriação. Quando cliffhanger é composto em cliff, isso é penhasco, abismo, e hanger. Hanger a gente poderia traduzir como cabide, mas eu quero a palavra hang, que daí eu posso colocar em verbo, que significa segurar, agarrar, arranhar. E a partir dessa alquimia etimológica, eu pretendo fazer essa torção, transformando o cliffhanger não no elemento da narrativa que nos liga aos próximos capítulos, e sim numa pessoa que está arranhando penhascos. Eu acho que essa foi a primeira resposta que me veio quando me veio o tema dessa roda. Vejo que não temos mais como evitar queda do penhasco, mas temos como arranhá-lo, de certo modo. Então, penso que talvez a função da literatura, nesse lugar que o Julián colocou enquanto esse impossível possível de dizer tudo e não dizer nada, talvez seja arranhar esse penhasco que está posto na nossa frente. E a partir dessa palavra imagem, eu quero apresentar a ideia para você de que uma das funções da literatura no mundo ruínas talvez seja essa, nos fazer descer arranhando, não evitar quedas, não querer que a gente... eu acho que a minha maior preocupação foi não cair numa espécie de pessimismo meio irreal e utópico com essa coisa toda. Mas, enfim, e eu vejo-me impelido a retomar uma ideia que é muito cara a mim. A literatura, para mim, de certo modo, ela é um ofício abismal, e senão ela não adianta. E eu gosto muito de um poema do Leminski, quando ele fala, se chama A Razão de Ser, o poema. Ele nos fala o seguinte: por que eu escrevo? Escrevo porque preciso, escrevo e ponto. Daí eu não lembro a outra estrofe, ele fala preciso porque estou tonto. Então há uma certa necessidade da escrita, aí, de certo modo, para o próprio ser que escreve também. E a partir disso, eu comecei a tentar ver como que eu poderia formular essa coisa toda das ruínas e do penhasco e etc. E daí eu lembrei de um ensaio do Raul Antelo, que é um professor de literatura da UFSC. Ele tem um ensaio chamado A Ruinologia. E para ele, essa espécie de lógica que há nas ruínas, esse arranhar as ruínas, é uma espécie de lógica do excesso. Ele nos fala que as ruínas, elas estão no impossível da palavra, onde não é mais possível dar corpo à palavra à ruína. Há um jato silencioso de patos que há nessa ruína. E ele não usa o sistema de patos que só enquanto está quebrado, tá, no sentido de ser patético também, afetado. Uma coisa que se deixa ser tocada pelo mundo, onde está inserido. E, bom, aí eu vejo que tem um paradoxo interessante nessa colocação do Antelo, porque ele coloca de um lado da balança que ele chama de sublime, do outro lado que ele coloca enquanto patos. E é interessante porque ele fala de um patos de outro mundo, então ele está colocando a literatura num território meio de extramundaneidade, assim, de um lugar outro, que não no mundo, no mesmo tempo que a literatura está no mundo. Eu acho que aí tem um impossível da escrita do Antelo também, e da literatura como um todo, que é essa coisa que ficcionaliza outros mundos para poder existir nesse mundo, mas ao mesmo tempo tem uma espécie de contradição insolúvel nessa coisa toda. Mas para tentar ilustrar o que eu estou dizendo, eu trouxe outros dois poemas, não meus, né? Um do Edmilson de Almeida Pereira, que é um outro poeta brasileiro que eu gosto muito, e outro da Alejandra Pizarnik, que eu gosto muito também, que é uma poetisa argentina. O poema que eu peguei do Edmilson se chama Ofício, onde ele nos fala o seguinte: tatear a origem é iludir-se. O escrito, à mercê do que foi dito, inaugura outro país. O que se dá nos mapas em forma de província, urbe e melhorias não é senão um caco de palavra. Pelas origens, somos e não somos, espécie que escreve para esquecer. E a Alejandra Pizarnik nos conta o seguinte, na verdade é um dos aforismos que tem no Árvore de Diana dela, que tem saído agora em português, onde ela nos fala o seguinte: explicar com palavras desse mundo que partiu de mim, um barco me levando.
E, bom, eu não vou entrar em méritos de tentar interpretar esses poemas, etc., até porque eu acho que não é o caso. Eu acho que eles têm imagens riquíssimas a partir do momento que o Edmilson nos fala da literatura enquanto um caco de palavra, e que a gente é uma espécie que escreve para esquecer. E a Alejandra está nos contando desse barco que parte dela com um mundo, um outro mundo, a levando. E com base nesses escritos, após ter me perguntado sobre as ruínas, sobre o mundo de modo separado, a questão que me parece ser o grande mote desse encontro de hoje é o que pode a literatura frente ao mundo em ruínas, que foi para onde derivou essa coisa do é possível escrever sobre o horror tanto dentro dele, que é de onde a gente acabou partindo, né? E aqui eu queria evocar uma ideia que está primeiramente na Eliane Brum, né? Eu li ela primeiramente na Eliane Brum, que eu entendo que tem certas ressonâncias com a proposta do Hillman, quando o Hillman fala que a alma pede por comunidade, etc., quando ela diz que para conceber outros mundos possíveis é preciso estar em comunidade, tanto interna quanto externamente. Logo, a matemática de uma possível insurgência, do que eu chamei aqui de extramundaneidade, sem ignorar o mundo caco de palavra que a gente tem aqui, perpassa necessariamente pela equação do que ela chama do 1, mais 1, mais 1, mais 1. Então, a gente sempre está somando mais 1 à equação, para, de certo modo, tentar dar conta do que está acontecendo, ou pelo menos tentar atravessar a noite infinita, escura, que a gente tem atravessado. E eu acho que o grande mote dessa colocação dela é que a gente não é capaz de ser insurgente sozinho, né? E qualquer movimento que pretenda ficcionalizar outros mundos possíveis necessita de inúmeras outridades na equação, sejam elas de origens internas ou externas. Desse modo, eu reitero que eu não pretendo cair numa espécie de otimismo negacionista, de falar que se a gente está todo mundo junto, vai passar tudo isso, porque eu não acho que seja questão, e eu francamente não acredito que vai passar tão cedo. Mas eu acho que há uma espécie de pessimismo alegre que pode ser diminuto, aí, um lugar micropolítico de trocas afetivas, onde a gente possa, de certo modo, se fortalecer. E eu penso que o antídoto à destruição pode ser vislumbrado através do senso do pertencimento e do desejo de estar junto dos outros que nos habitam e do testemunho do mundo que está fora da gente. É interessante essa coisa que a Lili trouxe enquanto a decomposição do mundo e testemunhar isso de algum modo, porque isso, na verdade, partiu de um trechinho de uma música do Emicida. Eu estava conversando com um colega meu de profissão, e a gente estava conversando sobre esse impossível que a gente tem escutado nos nossos consultórios nessa época, que é aquela coisa que a gente não viveu enquanto geração, grande parte de nós, é uma situação muito extraordinária, e era aquela coisa que não tinha o que fazer se não ouvir, de certo modo, estar ali junto. E daí ele me trouxe essa frase que está nessa canção do Emicida, que é a Cananéia, Iguapé e Ilha Comprida, se não me engano, quando ele fala: para o mundo em decomposição, escrevo como quem manda cartas de amor. E a gente ficou trabalhando meio com essa imagem. Enfim, eu comecei a ver que o modo que eu escrevia começou a ser muito impactado pelo que a gente estava atravessando. Eu sou uma pessoa que eu nunca escrevi prosa na minha vida. Eu não escrevi prosa até hoje, eu escrevo poesia, sobretudo. Só que quando começou essa coisa toda, eu comecei a escrever quase como se fosse um diário de quarentena, assim, e depois ele virou quase como se fosse um compêndio de contos e etc. E eu me vi numa suspensão de mundo muito esquisita, assim, porque às vezes eu me pegava em cenas muito corriqueiras, assim, e eu queria levar minhas personagens para tomar uma cerveja num bar, e eu não podia fazer isso. Alguma coisa me travava. Porque é completamente esquisito a gente pensar que a gente vai tomar cerveja no bar já, pelo menos para mim, um ano depois de tudo ter acontecido. É muito estranho isso. Eu não conseguia imaginar, eu me sentia no impossível da palavra por estar relatando o cotidiano. Uma coisa completamente estranha, assim. Mas, enfim... eu fiz essa pequena digressão, agora eu preciso voltar para o meu texto aqui, porque senão eu me perco. Mas, enfim, tem uma última ideia, que eu acho que surge dessa coisa do mandar cartas de amor para um mundo em decomposição, que é uma coisa que está no próprio Hillman também, tanto no Cidade e Alma, quanto no Pensamento do Coração e Alma do Mundo, quando ele diz que a alma se faz necessariamente no mundo,
E eu penso que o nosso ofício, aí eu estou falando tanto do lugar enquanto escritor, quanto enquanto um ouvinte de pessoas, tanto dentro do consultório quanto na literatura, pode ser aproximado pelo seguinte corolário. A gente está testemunhando um mundo em decomposição enquanto a gente tenta manter uma atitude amorosa com ele. Eu acho que não se trata de tentar reconstruir o que está quebrado, mas de suportar essa experiência. Eu esqueci de contar isso para vocês, mas o começo desses meus pensamentos começaram num sonho, na verdade, que eu tive no começo da pandemia, onde eu me encontrava numa espécie de bosque, assim, e eu saía perguntando onde está Godot, para todo mundo. O Godot é aquele personagem do Samuel Beckett que não existe, nunca vem, né? E aí eu fiquei me perguntando sobre essa coisa, tipo, o que era esse meu sonho, né? E na época eu estava lendo o Beckett e tal, e acabou que eu fiz essa composição toda. E acabou derivando para essa coisa das catástrofes, etc. Mas, enfim, eu acho que eu não separei a minha fala em 3 momentos, tal qual o Julián fez, por uma dificuldade que eu tenho de fazer isso mesmo, mas eu acho que a grande aposta que eu tenho para ofertar para vocês, até porque eu acho que a grande questão que a gente tem aqui hoje de interessante talvez seja o debate, a troca e escutar o que vocês têm para contar para a gente, é que a literatura e o ofício analítico estão necessariamente comprometidos com o ofício de fazer alma, de arranhar os penhascos, de testemunhar as catástrofes, e de oferecer um espaço onde a gente possa se desesperar em paz. Essa imagem foi uma imagem que sonou muito cara a mim, que é a imagem de poder me desesperar em paz. Entender que está tudo bem eu estar desesperado. Eu demorei muito tempo para chegar nesse lugar. Mas, enfim, eu queria pedir licença para vocês todos que me ouvem, porque, assim, eu comecei num exercício um pouco mais, entre aspas, teórico e tal, mas, na verdade, eu queria pedir licença para vocês para acabar lendo uns trechinhos que eu mesmo escrevi, ou que aquele que escreve em mim escreveu nesse período, de um livro chamado Rasura, que foi concebido entre março e dezembro do ano passado, que é o livro que ficou esse misto meio monstruoso entre contos, diários e poemas. Enfim, eu separei algumas coisinhas para ler para vocês. O primeiro poema foi o primeiro poema que eu escrevi no meio do estudo, se chama Sutura. Sutura. Esse poema é pérola que pouco se esmalta. O futuro parece uma sutura e não cabe em uma palma. O outro é chamado Escombros, e eu lembro que esse dia foi um dia depois do Bolsonaro ter mandado embora o Mandetta do Ministério da Saúde, e daí a gente começou a acabar de descambar, assim, na pandemia, não que a gente já não tivesse, né, mas eu acho que ali o troço acabou de ir ladeira abaixo. Escombros. Um novo cotidiano é triste, o sufoco, a falta de leitos, a dificuldade de achar beleza sobre os escombros, a ideia de que mesmo estando na pré-história da humanidade, fracassamos. Nascemos mortos após matarmos o mundo que nos gestava. O mundo morreu de genocídio, tossindo gás carbônico com meritocracia metastática e ataque fulminante no coração do Deus mercado. Viciado em nicotina, álcool, barbituricos e neoliberalismo. O tal do capitalismo tardio é o nome da besta, como um slogan triste. Pessoas objetos, sujeitos abjetos. A ideia de que o abismo não nos divide, sim nos circunda. Tudo ficando exprimido, as paredes caindo, o mundo se apequenando. É o horror rondando e a literatura se fazendo imensa. Se a poesia é o choro da alma, deveríamos viver em prantos. E eu tenho mais 2 aqui para ler para vocês. Primeiro, o outro se chama Éter. Éter. Arte, parte, artéria. Certo, corte, catéter. Marte, morte, matéria. A mão não apalpa o éter. Livro louco laico. Louva Deus descrente. O julgamento estoico não voa de parapente. Ossos carpo torpe, restos rostos rim, estouro estado estirpe, corpus carpe diem, pausa, pose, poesia, aracnoide, pia mater, vento, navio, maresia, a mão não apalpa o éter. E por fim eu tenho um poema chamado Geografia, que foi um dos últimos que eu escrevi, onde eu falo o seguinte: algo me atravessa, outro em mim que não conheço, passa pela mesma fresta, dançando frevo em atropelo. Anda de modo trôpego, tropeça nas próprias pernas. De nada adianta ter fôlego se moras numa caverna. Passa por mim engrandecido como quem navega o Ganges, se apresenta envaidecido como se fosse um dandy. E eu, vestido com meus trapos, parco, pouco, esfarrapado, faço que nem vejo esses tipos que berram dia e noite no meu telhado.
Aos poucos vou seguindo o rastro, existo onde me desconheço, me alimento de raspas e restos, visto o terno do avesso. Bom, o que eu tinha para vocês hoje, pessoal, era isso. Eu espero que não tenha soado enfadonho, ter feito algum sentido, e eu tenha conseguido levantar algumas bolas aí para a gente poder estar debatendo agora. E eu queria agradecer a escuta, né, de todas e todos. Que lindo, Pedro. Levantou muitas bolas aqui, conversou com muitas das que o Julián levantou, né? Então, eu queria abrir a roda aqui para discussão. Acho que eu vou começar fazendo uma pergunta que me ocorreu e depois eu acho que eu queria circular. Eu acho que eu vou ter que ler um pouco, porque eu fui escrevendo conforme foi me vindo aqui durante a fala, eu acho que eu não sei nem repetir ela. O tempo inteiro da fala de vocês, né, eu fui atravessada por uma imagem da nossa música popular brasileira, que é aquela que e uma flor há de brotar no impossível chão, né? Essa imagem ficou aqui comigo, né, durante as falas o tempo inteiro, e eu fiquei pensando se de alguma forma não é essa também uma das funções, né, da literatura. E aí escrevi isso aqui, ó, vou tentar ler aqui. Que quando o Pedro nos convoca a arranhar os penhascos, e quando o Julián reconta a trajetória dos seus livros, e eu lembrei aqui também de das últimas colunas, né, a que fala do ancião do povo Juma, Juma, não sei se é assim que fala, mas assim, e eu fiquei pensando que isso, e também na última ali, que ele nos fez reviver, né, as madrugadas no Ó do Borogodó, e eu me senti como quem sai de um transe, de só sobrevida, né, eu me senti afetada de novo pelo existir de um mundo, um mundo que adquire a alma novamente, que me emocionou, né, que criava uma emoção para fora, que faz com que eu queira ir ao encontro dele de novo, que eu queira habitá-lo de novo, né, junto com muita dor, confesso. Eu me senti de novo que nem o velho, o ancião Juma, né, como quando pisou de novo no seu chão. Peraí que emociona. E eu fico pensando assim, se em cada morte a gente chora a morte de possíveis ficções, tanto individuais quanto coletivas, se em cada memória que se apaga a gente sente um tanto de nós que se esvai, né, um tanto de nós que deixa de ser uma narrativa que nos compõe, individualmente, coletivamente, será que eu poderia então dizer que enquanto tivermos histórias para contar, enquanto tivermos outras histórias para inventar, estaremos vivos, estaremos resistindo a um aniquilamento, né, desejado por mentes totalitárias que não apreciam a pluralidade das ficções? É isso. Pergunta difícil, né? Vamos. Eu quase que deixo o Pedro começar primeiro para eu pensar melhor, mas, bem, vamos lá, porque ele deve estar cansado de falar nesse momento. Tem várias coisas que vieram à tona, essas bolas levantadas, e uma coisa que está me chamando a atenção justamente é essa ideia frequente de queda, né? Da vida como queda. Já na flor que brota do impossível chão, o chão já se fez impossível e, portanto, inexistente, é pura queda. E na imagem central da fala do Pedro também é isso que a gente tem, né? Arranhar penhascos e a imagem forte do descer arranhando, né? Não evitar a queda, e sim... E é curioso que na fala do Pedro, esse descer arranhando não significa batalhar para não cair, né? É quase uma ideia de cair melhor. E aí, puxando o Beckett, seria também o falhar, de novo, falhar melhor, né? Que está presente na literatura, quando a literatura já conhece e já aceita o seu fracasso, né? Então, o que pode a literatura? Falhar melhor. E é evidente que a literatura não será mais do que algo como isso, não será mais do que essa flor brotando no chão. A ideia de flor é problemática porque traria à tona a noção de
de beleza, né? Então vamos cair com beleza, vamos cair esteticamente e gozar a queda, né? Ou algo assim. Ao mesmo tempo o que eu estranho disso tudo é a ideia de que em algum momento a gente pudesse não estar caindo, né? Então a gente estaria sobre que superfície? O que é a vida se não essa queda livre, franca? O que é a civilização se não essa constante sucessão de injustiças, de dores, de angústias? Então, de certa maneira, eu acho que, é claro que há momentos muito melhores do que outros, mas que a gente teria que conceber a vida como isso que se dá quando se cai e que não termina num se esborrachar no chão, numa proposta de, em nenhum momento a queda termina, a queda continuará, e a gente só poderia, afinal, viver amplamente, o mais ricamente possível diante disso tudo. Talvez, daí eu estou tentando remeter essa questão toda, e essa mesma imagem, aquela noção do tudo, né? Então, o que a gente precisa hoje, a gente precisa de tudo. Isso vale dentro da literatura ou fora dela. Mesmo nas circunstâncias mais adversas, mesmo nas circunstâncias mais terríveis, é preciso trabalhar para que tudo o que constitui uma vida digna e plena exista, né? Então, porque talvez na visão mais pessimista, e eu não sou muito afeito ao pessimismo, não, eu sou um cara mais abraçado ao otimismo como uma espécie de necessidade presente, não de projeção de futuro, mas, enfim, mesmo na visão mais pessimista possível, ou seja, a gente está caminhando para a destruição do planeta, para a destruição do mundo, o que tem até esse impossível fim é vida. O que vai se dar daqui até lá é vida. O que existe em plena pandemia é vida. O que existe trancado dentro de casa é vida. E tem que ser o mais rica, o mais digna, o mais plena possível. E essa é a batalha, né? Então, esse arranhar para não cair, não cair onde, né? Eu sei que não está muito bem composta a minha imagem aqui. Mas a ideia é justamente que é preciso, na catástrofe, na própria catástrofe, encontrar a possibilidade de vivenciar tudo, não só a luta contra a catástrofe, não só o choro da catástrofe, mas também tudo mais, todo o resto. Então, por isso que eu estava combatendo ali contra mim mesmo essa noção de que a literatura deve ser projeção imediata da catástrofe. Ela deve ser isso, mas ela deve ser outra coisa também, né? Então, a gente tem que ser capaz de escrever sobre tudo isso que está acontecendo, e aí eu já me coloco mais como colunista, mas a gente tem que ser capaz também de escrever sobre outras coisas. E no meio da catástrofe, ainda que fosse parte dela, escrever sobre o Aldo Borogodó foi um pouco libertador. Foi um pouco de passado nesse excesso de presente também, para não ser completamente refém desses assuntos imediatos, refém do jornal, né? A gente tem que ter uma vida mais rica e mais total do que aquilo que nos chega pelos jornais, né? Então, enfim, não sei se cheguei em nenhum lugar nesse comentário, mas paro por aqui. Eu achei muito interessante, Julia, que você pensou a imagem do Beckett, porque foi bem aí que eu fui pegar essa coisa do falhar melhor. Então, acho que você foi no ponto. E eu vejo esse arranhar penhascos não enquanto uma coisa do onde estamos caindo, e esse abismo enquanto um fundo sem fundo mesmo, que a gente não sabe o que tem embaixo. E arranhar esse penhasco pode ser algum tipo de escritura desse nosso tempo. Uma pessoa que arranha o penhasco, alguém que arranha o penhasco, está escrevendo alguma coisa no penhasco, algo está sendo inscrito ali, algo está passando a compor o penhasco, ele está alterando o penhasco com suas unhas. E é interessante pensar essa coisa toda, porque a gente, enquanto espécie narrativa, tem essa coisa da queda enquanto motivo desde sempre, quase, né? Se a gente pega a própria Odisseia lá do Homero, a gente está falando de um cara que desce até o inferno, né? E não é dito que é tido no inferno, ele desce porque tem que descer.
e é inscrito alguma coisa nisso. Eu acho que há algum acontecimento criativo nesse arranhar penhasco que eu não sei o que é ainda também. Mas eu e acho que mesmo algo na nossa clínica, né, Pedro? Assim, estou pensando que os pacientes precisam fazer a queda, precisam descer aos ínferos, né? E perder uma narrativa de si para achar várias, né? Uhum, uhum. Mas eu fiquei pensando, talvez, nesse arranhar enquanto uma espécie de linguagem que a gente está compondo agora, que a gente não conhece ainda. Posso aqui fazer uma pergunta? Vocês foram sensacionais, vocês dois, na colocação aí de vocês. Essa última que você falou, Julian, que é a vida, a gente tem vida, e mesmo enquanto a gente caminha para o fim do mundo, arrasou. Eu fiquei pensando o seguinte, quando você fala, na verdade a pergunta é para os dois, tá, Pedro, para você também, é que eu vou pegar uma fala do Julian, que foi essa do que a literatura pode tudo, né? E aí, assim, o aesthesis, ele surge como uma necessidade nós, psicólogos, sairmos do consultório. E eu fiquei pensando, se o escritor não precisa ter isso em mente também, uma necessidade, uma preocupação em sair e levar a literatura para a política, porque senão a literatura não poderia ser também uma fuga, uma alienação, um lugar de defesa? Entende? Isso é que eu fiquei aqui pensando, eu queria que vocês comentassem. Sim, eu acho que existe esse risco, e esse risco tem sido mais presente nos últimos tempos, por um próprio problema estético em que a literatura se meteu, estético, por assim dizer, poderia ser mais amplo do que isso, mas a partir de um momento, por uma crise do romance, uma crise da narrativa, da representação, da arte, uma crise do sujeito, todas essas crises simultâneas que resultaram numa impossibilidade de falar, numa impossibilidade de narrar, sobretudo numa impossibilidade de fabular, né? A percepção de muitos escritores simultaneamente de que o ato fabulador, né, de fundar um mundo novo no papel, de construir, criar uma vida naquele contexto, era um ato profundamente arbitrário. Diante dessa percepção muito difundida, a saída imediata foi voltar-se para si. Então, o que ainda é possível narrar? Narrar o eu. O que ainda é possível narrar? Narrar esta minha vida muito concreta, muito próxima, e narrar o que houver de mais importante em mim, né? Isso poderia não ser ruim, porque a própria narrativa, o romance, vicejou na ideia de que na vida de um sujeito estaria contida a vida de toda a humanidade, né? O romance tem como ponto de partida essa lógica, né? Por que me interessa ler uma história específica? Porque ela fala mais do que sobre esse específico sujeito. Mas aos poucos a gente foi vendo que isso poderia representar um estreitamento do alcance da literatura, uma literatura muito fechada em modelos específicos, e por um problema que ia além da própria literatura, que é um problema editorial. Quais são as vozes mais publicadas, quais são as vozes mais ouvidas? Então, acaba sendo um empobrecimento da experiência literária como um todo, do acesso à literatura que a gente possa ter. Enquanto não se dá uma explosão maior, uma abertura maior, ou simultaneamente, enquanto a gente tenta dar uma abertura maior a outras vozes, a uma multiplicidade de vozes, sem acreditar mais naquilo que se converteu, evidentemente, numa balela, né, de que na figura do homem branco narrando sua própria experiência, ou narrando uma experiência próxima à sua, estaria contida toda a humanidade. Então, a gente precisa de mais sujeitos do que esse específico. Simultaneamente a essa busca de ampliação de vozes, existe uma busca pelo outro na literatura, né? Uma necessidade de encontro do outro na literatura, de expansão da literatura para além desse discurso de si. E aí, como fazer isso também é ainda muito problemático, muito complexo, porque resulta, às vezes, no risco de invadir e tomar a voz do outro.
E aqui eu já estou respondendo à luz das minhas reflexões e dos problemas que eu enfrentava para escrever a ocupação, né? Como narrar aquela ocupação, como fazer, de alguma maneira, em que aquelas pessoas ali presentes ocupassem a minha voz e não o contrário, não a minha voz se sobrepusesse à voz delas, né? São problemas de literatura que, enfim, acho que dialogam em alguma medida com isto que você trouxe na sua pergunta, mas talvez eu tenha me desviado um pouco, não tenho certeza. Posso falar? Pode. Eu só queria me apresentar para o Julián, que eu apareço aí como Bacantes, né? Eu sou Luciana Ximenes, sou irmã da Sandra. Eu sei que você conhece a Sandra Ximenes. Legal. Eu fiquei pensando bastante no que você trouxe, Lu, e também no que o Julián falou. E eu acho que tem uma implicação, eu acho que tem uma imagem de um livro muito interessante a gente pensar aí, que é o 2666, do Roberto Bolanho. O Bolanho é um cara que foi muito envolvido com as questões políticas, etc. Ele vive enquanto um exilado a vida dele, né? Ele vivia no Chile até o golpe contra o Allende ali, daí ele é mandado para fora. E o capítulo 4 do 2666 dele, eu acho que é um dos poucos capítulos que é escrito na literatura, eu não sei se eu estou fugindo também, que é escrito no modo chato de propósito, porque ele é uma denúncia. Então, durante 150 páginas, ele está relatando crimes para a gente, trocando nomes. E ele relata crimes durante 150 páginas, ele não está preocupado se a gente vai achar gostoso ou não de ler, porque ele está falando para a gente uma coisa muito interessante, que a palavra dele é testemunho e denúncia. A palavra dele tem corpo, tem chaga, tem machucado, e está sendo apontado. Então, acho que aí tem uma coisa muito interessante para ser pensado, que é a literatura enquanto uma coisa que dá corpo para a palavra, e denuncia a chaga que está nesse corpo, social, ou de quem está escrevendo. Eu acho que aí tem uma digressão interessante. Eu não sei se eu fugi demais, mas eu fiquei muito com a imagem do 2666, que também foi um livro que teve muitos problemas editoriais, porque daí ninguém queria publicar com esses capítulos que não concordavam. Um livro de 800 páginas, que é sobre um tal escritor, e no final o mistério não é resolvido, todo mundo acaba indo tomar um sorvete de pistache. O Bolanho fala, tudo bem, vamos tomar todo o sorvete de pistache. No final acaba assim, sabe? Ele não está preocupado se ele está dizendo o que tem que ser dito, está desdizendo, ele está só apontando o corpo da palavra, tão somente. Eu não sei se fiz uma digressão muito longa, mas enfim, foi o que me veio. Boa tarde. Gostaria de saber se eu posso fazer um comentário. Boa tarde a todos. Pode Muito feliz por estar aqui. Meu nome é Breno Figueiredo, eu sou psicólogo clínico, sou aqui de Petrópolis, estado do Rio. E ao longo das falas, ao longo do que foi colocado, uma coisa que me veio à mente foi uma possível função da literatura diante da catástrofe, a função da literatura como impedir o acontecimento do desmentido. E aí, quando eu estou falando do desmentido, estou trazendo o conceito do psicanalista húngaro Sándor Ferenczi, que foi o principal articulador de Freud, e depois ele passou por um momento de quiseram que a obra dele fosse esquecida, e, enfim, várias batalhas internas da psicanálise, e a ideia de que, muitas vezes, pior do que uma situação traumática é a pessoa procurar alguém, procurar uma escuta e, diante da procura dessa escuta, ouvir uma coisa do tipo, não, isso aí é bobagem, né? Ou seja, é só uma gripezinha, vai morrer gente mesmo, né? E isso acaba sendo, muitas vezes, pior do que a situação traumática que a pessoa ou que o grupo social vive. Então, eu pensei na possibilidade da literatura como uma escuta, né? Porque com essa lógica de que, através de uma coisa que você está escrevendo, as outras pessoas vão se identificar, elas também vão se sentir escutadas. E, enfim, pensei em outras coisas, mas não quero tomar muito tempo aqui.
E quando o Pedro foi falando dos significados de Heng, eu pensei no significado de Heng como enforcar, a partir do homem enforcado, do hangman, e aí você falou da sutura, e aí eu pensei no seguinte, eu pensei no desfiladeiro, né? Um terreno, uma continuidade, um lugar onde é possível andar, onde é possível existir, um desfiladeiro, e a partir de alguma distância, um outro ponto onde seria possível continuar, e eu pensei nesse enforcar o desfiladeiro, enforcar enforcar a tragédia, a catástrofe, para assim fazer uma sutura e uma continuidade possível do nosso existir. Só queria deixar esse registro e muito feliz de estar aqui. Obrigado. Acho que o Pedro caiu, né? Acho que já volta. Você quer repetir de novo, Breno, a primeira parte? Qual era a função da literatura, então? Na primeira parte, me veio a função da literatura como algo que vai evitar o desmentido, vai evitar que a pessoa passe por uma situação traumática. Por uma não legitimação, né? E eu lembrei do Primo Levi, aquele pesadelo dele, né? Onde já após o Holocausto ele se via diante dos familiares numa mesa de jantar, se eu não me engano, e tentava contar o que ele havia vivenciado e ninguém escutava, né? Fazia que não ouvia. Eu acho bem interessante, eu estava entendendo a pergunta mais voltada para o Pedro, mas esse ponto da literatura como desmentido, evitar o desmentido, eu acho bem rico e bem curioso, né, tortuoso no pensamento de uma cultura que a gente tenha como receptáculo desse real, dessa evidência, o lugar da imaginação, né? Você vai evitar o desmentido naquele exato lugar onde viceja o não acontecido, né? No lugar onde tradicionalmente a gente esperaria o não acontecido. Mas essas lógicas têm se invertido amplamente e com sua razão, né? Talvez o tempo de catástrofe ele de fato vai alterando a função de tudo. E de fato a gente tem uma literatura que, pela sua própria crise tributária de outra crise, deixa de ser o lugar dileto da imaginação e do não acontecido, pelo contrário, se preocupa como nunca, talvez, com o real e com essa matéria de restos, de raspas e restos, para usar a expressão que o Pedro evocou, para tentar constituir a sua própria matéria, e, ao mesmo tempo, uma cultura que está confiando na literatura como registro, né? O que também não é de todo disparatado, apesar de tortuoso. Então, achei bem interessante esse seu comentário. Eu fiquei pensando, eu achei muito interessante essa imagem do enforcar o penhasco, porque eu não tinha me atentado a essa possibilidade de tradução no cliffhanger ali. Eu achei super interessante, e me veio uma imagem meio pop, assim, da coisa toda, enquanto você estava falando, que era aquela imagem que o Zizek, acho que faz uma digressão sobre isso, sobre o coiote e o papaléguas lá, que quando o coiote vai cair, ele não se dá conta que tem um abismo embaixo dele, e ele só cai a partir do momento que ele olha embaixo. Ele só cai quando ele olha para baixo. Ainda tem chão enquanto ele não olhou. Aí eu fiquei com essa imagem, talvez afogar o penhasco seja essa coisa meio da corrida do coiote. Eu não sei se a digressão foi muito longa, mas eu fiquei com essa imagem enquanto você me falava. E tem uma outra coisa, que você falou dessa coisa da escuta, enquanto uma coisa que é capaz, de certo modo, legitimar o que foi vivido, né? Você falou do Primo Levi, esses tempos saiu Mil Sóis dele, né, que é a coleção de poemas, e também saiu uma edição do É Isto um Homem.
E eu acho interessantíssima as duas experiências de leitura, dada a medida que a partir do momento que você escuta aquilo de um modo diferente, você vê que talvez o horror da coisa toda, obviamente teve todo o horror do Holocausto que ele presencia e tal, mas o horror da coisa toda talvez não tenha sido não encontrar uma ressonância para isso no mundo de algum modo. Ele é um cara que ele escreve durante 43 anos depois, e aí ele é tido como um cara que pula no vão do prédio, então ele realmente para de arranhar o penhasco, se a gente segue nessa imagem. Eu fiquei com essa coisa enquanto você falava, não sei se fez sentido, não sei se coube. Eu acho que faz muito sentido. Obrigado pelos comentários. Vamos circular mais, gente? Quem quer falar? Eu fiquei com um questionamento aqui, posso falar? À frente. Eu voltei um pouco, né, para as imagens da queda e da decomposição e das ruínas, e fiquei pensando, por que será que é tão difícil para a gente olhar para essas imagens também como formas de existência, né, e reconhecer a vida que habita nessas imagens, né? Então eu fui direto pro caixão, assim, né, que para a gente tem lá só um corpo já sem vida, né, morto. Mas o que acontece ali é justamente a decomposição. E o quanto que isso também não é uma outra forma de vida, né? E aí fui para a ideia da literatura com essa função um pouco, né, que o Fux falou agora, mas na questão da imaginação, mas do reconhecimento e da imaginação ativa até, né, daquilo que é uma outra forma de ser, mas que não cabe, né? E aí, enfim, acho que foi por aí. Eu queria só acrescentar, né, assim, que acho que isso também é uma coisa que eu venho pensando muito, Lu, também, né, e venho pensando o quanto a gente fica numa pegada muito antropocêntrica, assim, né, no sentido de que a vida é o que antropocêntrica e egóica, né, antropocêntrico é vida aquilo que me faz sentir vivo dentro da minha ficção original do que é estar vivo, né, eu acho dificílimo sair disso, mas tem me feito muito pensar nisso, né? Porque quando eu falo da Cartas de Amor ao Mundo, né, uma das minhas pegadas com as Cartas de Amor ao Mundo também tinha a ver com essa coisa do mundo menos utilitário, do mundo que me sirva menos, mas que eu possa amá-lo mesmo assim, né? Como é esse amor, mais como dádiva e menos como função, como funcionalidade. Bom, acho que agora você levou essa imagem da vida como queda a um grau um pouco extremo, e eu mesmo passo a ter dificuldade de conceber. Então, então a vida no caixão é ainda a vida, basta se for vida de outro, dos seres que nos decompõem. De fato, a gente tomou um rumo sinistro, um tanto, na conversa, mas acho interessante também que a gente contemple e pense. Na prática, para comentar algo disso tudo que vocês estão falando, que a Carmen acrescentou também, uma das coisas que me chama a atenção é quanto se fala justamente de fim do mundo, e por isso que eu perguntava onde é que se dá, afinal, essa queda, o fim do penhasco, porque se fala, quando se projeta o futuro, sobretudo a partir de questões ambientais, se projeta, boa parte das vezes, como fim, né? Então, o mundo se esgotará e o ser humano terminará de destruir o planeta até o ano tal. Vai se tornar irreversível a partir de tal ano o aquecimento global, que vai gerar uma sequência de catástrofes que, pela nossa imaginação, resultam na dizimação da espécie. Mas nas projeções científicas mais específicas, né, se a gente vai acompanhar, de fato, o discurso científico sobre o que se dará, não é a dizimação da espécie, é só um tempo de muita catástrofe, né?
peço perdão por esse só, não é só, é um tempo de muita catástrofe. Então, o que a gente tem como projeção para o próximo século é que, se a gente consegue sair desta pandemia, e a gente conseguirá, sairemos desta, e saindo também desta catástrofe específica do nosso país, e indo numa outra direção, a gente obtém uma tranquilidade e um respiro para se preparar para as catástrofes por vir. Se a gente entrar numa espiral de completa desilusão, de negatividade extrema e pessimismo diante disso, não vai haver vida durante a queda. A vida tende a ser, a partir de agora, enquanto a gente não é capaz de reverter o quadro do pessimismo maior, que a maior parte das vezes a gente nem contempla, porque é muito complicado contemplar o que vai acontecer daqui a 50, 100 anos, mas, enfim, se a gente quer contemplar isso, a gente tem que entender que a vida vai ser assim, isso vai ser vida e não morte. O que vem pela frente, porque tem gente que começa a desconfiar, já ouvi bastante isso, embora vocês devam ouvir muito mais do que eu, como psicanalistas, mas, por exemplo, o sentido de ter um filho num mundo que está se auto-implodindo. Então, por que eu vou submeter um filho meu a essa debacle planetária? Porque isso que vem pela frente, embora talhado de morte e de dor, isso ainda será vida. E a gente tem que continuar apostando nessa direção, porque isso é tudo que a gente tem. É esse um pouco o meu sentimento, embora aqui já tenha me afastado bastante da literatura e sua função. Eu fiquei pensando em duas coisas. Primeiro, sobre essa coisa da gente, enquanto espécie narrativa, ter necessidade de engendrar fins de mundo antes desse mundo terminar, né? Porque, assim, a gente já está falando do fim do mundo antes dele ter acabado, para a gente, pelo menos. E tem uma outra coisa, que é essa coisa do... eu acho que pode ser tido enquanto um lugar sinistro, essa colocação de a gente olhar o corpo no caixão e etc., mas também pode ser tido enquanto um florescimento de outros modos de vida. Eu tentei jogar isso para o simbólico, no sentido de tentar entender que narrativas a gente precisa enterrar para adubar novos mundos possíveis. Eu acho que há coisas a serem enterradas. Aí a gente precisa usar um caixão de madeira que não se decompõe para esse morto? Como que é? Dá para fazer de outro jeito? Como que a gente vai adubar essas ficções com o que está morrendo? Porque o que está morrendo, e está dado que está morrendo. Mas agora eu acho que a grande questão talvez seja como produzir vida a partir da morte, e sustentando o horror, sem negar o horror que a gente está dentro. Enfim, não sei se fez sentido. Fez total sentido. Quem vai? Posso falar uma coisa que está me ocorrendo aqui? Bom, boa tarde para vocês, obrigado aí ao Julián e ao Pedro. Eu não sei, não é exatamente uma pergunta, só para saber se vocês, como escritores, acham que isso tem a ver. Eu fui pegando duas coisas, assim, detalhes que vocês trouxeram. O Pedro com aquele escrito do Leminski, né, falando sobre as ruínas novas em folha, e até lembrei um pouco daquela frase do Caetano numa música, né, aqui tudo parece que é ainda construção e já é ruína. E aí fiquei pensando um pouco, infelizmente ainda não li a Ocupação, mas eu fiquei pensando um pouco nas ocupações mesmo, até porque, inclusive, né, o que a gente arrecadar aqui vai para a Ocupação 9 de julho, né? E já tivemos o Guilherme Boulos aqui conversando com a gente sobre essas questões da cidade, e eu fiquei pensando a imagem me pareceu muito interessante, a imagem de você ocupar alguma coisa que parece uma ruína, porque é prédios abandonados, tal, e você conferir uma vida ali, uma organização de vida. E toda a problemática em torno disso, né? Que aí passa a se reivindicar aquilo que parecia morto, né? Quando começa a ser ocupado de vida. E eu fiquei pensando um pouco se a literatura não é um pouco... Fiquei na cabeça com o Julián falou, que a gente não ficar só nas narrativas dos jornais, tal, e a importância de se fazer outras coisas com
com as palavras, não sei se foi assim, não lembro exatamente como você falou, na hora me tocou isso. E eu fiquei pensando se o trabalho do escritor tem a ver com isso, né? Eu não sou escritor, por isso estou perguntando, né? Eu também sou analista, tal, sou psicólogo. Fiquei pensando se tem a ver com você transformar palavras que parecem estar arruinadas, para pegar a ideia de ruínas, e transformá-las em algum outro tipo de vida, sem ter que florear nada, obviamente, deixar alegre, não tem nada a ver com isso, mas... E a importância de chamar o leitor para ocupar esse lugar também, e ele, enfim, porque eu, como leitor de literatura, quando estou envolvido, né, com um romance, por exemplo, eu vou imaginando todo um universo, é uma convocação ali que quem escreve faz, acho que só faz sentido imaginar também tendo um leitor, né? Então, não sei se ficou claro, ficou um pouco confuso, mas o que foi me ocorrendo aqui, não sei se faz sentido, se vocês quiserem comentar algo. Eu sinto que, bom, acho que é importante, você fez várias correlações aí de coisas que eu, inclusive, já tinha pensado de comentar sobre o Pedro, então vou dar uma volta e chegar ali. Achei legal que você comentasse, trouxesse à tona a frase do Caetano, do parece construção e já é ruína, porque o meu sentimento ao me aproximar das ocupações, no momento mais forte do meu trabalho ali, literário, em meio às ocupações, etc., para escrever a ocupação, foi a saída do edifício Cambridge e a entrada no edifício 9 de Julho, que era essa a imagem mais típica de ruína que a gente poderia ter. É um edifício absolutamente destroçado, que eu, olhando, falei, isso aqui só pode ser um ato performático, a ocupação desse edifício, que nunca poderá ser habitado. Meu olhar, num primeiro momento, era esse. Isto aqui é uma ruína inabitável, que será sempre inabitável, e a gente está simplesmente fazendo política ao entrar aqui. E, de repente, isso foi numa noite, e na manhã seguinte, depois de todo mundo dormir ali e se proteger da investida policial, na manhã seguinte, muito cedo, todo mundo despertou e começou a transformar aquele lugar, e muito rapidamente, em 24 horas, aquilo já tinha uma outra cara completamente diferente, e ao longo das semanas e dos meses, eu fui vendo como aquilo não era um gesto meramente político, a transformação daquele edifício, que era a ruína mais extrema que eu já vi, a expressão, eu escrevi sobre isso em Ocupação, a expressão de toda a ruína, como se o mundo fosse constituído de uma continuidade das ruínas e ali se manifestasse na minha cara. Aquilo, para mim, que era emblema da própria ruína, se tornou um lugar muito habitado, muito cheio de vida, que é um dos principais centros culturais de São Paulo hoje, de cultura e de luta. E aí, já no texto que eu escrevi, pouco depois daquela ocupação, a minha ideia foi inverter a frase do Caetano. Não é parece construção e já é ruína, parece ruína e já é construção. É isso que a gente tinha ali. Era muito claro para mim esse sentimento. Era um joguinho de palavras, mas era também uma percepção concreta do que tinha à nossa frente. E aí eu associo com o que o Pedro trouxe, da ideia de ruína novinha em folha, né? do projeto irrealizado como uma ruína novinha em folha, e quanto isso pode ser rico e potente para construções futuras. Né? O que há de mais rico na história da literatura, a gente visita a história da literatura, a gente lê, relê e se dedica a isso, escritores ou não, porque ali há não só projetos muito bem-sucedidos, mas há também uma infinidade de projetos irrealizados. Né? A história da literatura é a história da sucessão de projetos irrealizados. E é ali que a gente vai... ninguém consegue conceber do zero o próximo projeto. Os projetos estão ali, eles estão em estado de espera. E a gente vai atrás dessas ruínas, elas são potentes, elas têm muito material para construções futuras. Esse é meu ponto. Isso do ponto de vista urbanístico e do ponto de vista literário, simultaneamente. Tenho certeza que isso vale também para uma infinidade de outras áreas.
Eu fiquei pensando nessa coisa do projeto irrealizado como potência, né, e a literatura ser esse mar de possibilidades infinitas em status nascente, e daí eu lembrei de um trechinho do Manuel de Barros, quando ele fala que o ofício do poeta é criar palavras para as quais não existe um idioma. Eu acho que talvez essa coisa seja de olhar para a ruína enquanto uma construção já é ruína e é construção ao mesmo tempo, por ser ruína. É a ruína enquanto acontecimento criativo. Eu acho que a gente tem passado um atropelamento. Uma das imagens que eu produzi aí nesse último ano foi de me sentir atropelado por tudo que tem acontecido. Isso até surgiu numa conversa que eu tive com a Lili ano passado, de transformar o atropelamento, de certo modo, num acontecimento criativo. Eu não sei como a gente faz isso, e eu ainda não descobri, mas é o que eu tenho tentado fazer. Eu acho que talvez a literatura tenha uma função interessante aí, no sentido de, a partir das ruínas, construir coisas novas que não necessariamente sejam arruinadas. Não sei se fez sentido. Não sei se ficou prolixo demais também. Quer comentar, Gui? Não, fez sentido, sim, eu entendi. Legal. Acho que vocês compreenderam, embarcaram bem no que eu estava pensando aqui. Obrigado. Eu estava até pensando, né, Gui, também naquela... Como é que é aquele episódio do Krenak? Acho que estava com o Davi Copenhauer. Eles estavam visitando alguma ruína importante do mundo, não me lembro se era na Grécia, onde que era, e que eles falam, que ele olha ali para a ruína, para as ruínas, ele fala, ufa, aí, né, para isso que se constrói tudo isso, né, assim, meio tirando um barato mesmo, assim, mas eu fico pensando nessa ruína que é construção, né, assim, porque isso, quando tudo se arruína, o que está vindo enquanto vida, né, o que a gente está produzindo enquanto pensar a vida, né, e que é na ruína, né? Então a ruína é construção e a construção é ruína, né? Estou aqui pensando, de certa forma. Dani, tô achando que você está querendo falar aí, hein? Tô vendo a sua carinha. E eu tô mesmo, estava esperando aqui para ver a hora da pergunta. Parabéns, Julián, Pedro. Pedro, sempre muito bom te ouvir, Julián, sempre muito bom te ler, né? Agora tendo a oportunidade de falar aqui diretamente com vocês. E eu estava com uma outra coisa em mente, e depois surgiu essa fala sobre a morte, né? Eu estou muito tomada por esse tema ultimamente, e o quanto que o paradoxo da vida, né, envolve, né, assim, vida, não há vida sem morte e não há morte sem vida, né? Mas eu fico aqui me perguntando também se o problema não é com relação à nossa espécie, que se tornou de meros mortais para mortíferos, né? E muito cuidado, assim, com esse nós, porque nem todos nós somos mortíferos, né? Assim, essa é uma questão. E uma outra questão que é, na verdade, uma lembrança, e até a Lili agora falou do Krenak, né? E para falar de queda e de fim de mundo, eu não consegui não lembrar do Ideias para Adiar o Fim do Mundo, né? Que, sem querer dar um spoiler aqui, mas imagino que muitos já tenham lido, né? No final, ele traz uma imagem muito simbólica, né? Sobre a queda em paraquedas coloridos, né? Como formas para adiar o fim do mundo, e ele também fala muito claramente lá que ele não está trazendo nenhum tipo de respostas, mas, né, assim, que é uma forma de queda, mas envolvendo pluralidades, né, envolvendo muitas perspectivas de cores, e eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Eu fiquei com uma coisa, Dani, enquanto você estava falando, que é essa torção que você faz entre uma espécie que está morrendo para a espécie mortífera. Eu vou fazer um comentário bem breve sobre isso, que eu acho que aí talvez tenha alguma coisa para a gente olhar, no sentido de se interrogar mesmo.
Porque, assim, você pegou o Ailton, né, ele tem uma fala muito interessante, onde ele fala que a raça humana é o brinquedo mais inútil do planeta Terra. É uma frase que acabou ganhando grande repercussão por ser muito enfática, né. Eu acho que meio que isso se coaduna aí com o que você falou, pode ser colocado ao lado do que você falou, na certa medida de que a minha aposta é que talvez paremos de morrer de modo tão vertiginoso quando a gente tente parar de matar de modo tão vertiginoso. Talvez a equação se baixe aí numa questão de quanto menos a gente destruir, talvez menos a gente seja destruído, que vai um pouco para o lugar que o Lovelock explora na teoria de Gaia, né? Quando ele fala que Gaia tem um corpo, etc. Eu estava aqui pensando se eu tinha algo a dizer a respeito. Achei muito interessante seu comentário, também essa correlação mortal-mortífero perfeita, e a noção do Krenak, né, as próprias ideias para adiar o fim do mundo. Eu acho interessante porque tem uma concepção fatal, né? O fim do mundo virá, ele vai acontecer, mas é possível adiar. Como a gente adia, é o que está em questão e é o que faz toda a diferença. É a grande pergunta, e não o contrário, né? Não a abolição do fim do mundo. O que a gente não precisa julgar necessariamente pessimista. E das coisas que me agradam muito no livro dele, a abertura que ele faz, contando como se deu a ideia de escrever algo chamado Ideias para Adiar o Fim do Mundo, em que, basicamente, ele define um título sem ter nenhuma noção do que ele escreverá depois, e, aos poucos, a partir disso, vai se configurando um pensamento. Eu acho isso muito rico como uma ideia para adiar o fim do mundo, né? Então, essas noções, a permissão, a autorização que a gente dá a nós mesmos de aventar uma ideia, aventar uma noção, aventar um título que seja, que tenha algo de utópico e que tenha algo enfim, de impalpável, e depois tentar construir, rechear esse algo, né? Então, basicamente, é isso. Talvez eu esteja fazendo esse comentário só para trazer à tona de volta essa noção fundamental que é da utopia, né? Então, de repente, quando a gente está nessa situação total de catástrofe, só o que a gente deseja é parar de cair, e não qualquer outra coisa. E é importante não perder a dimensão de outro desejo, né? Que a gente não perca de vista outros desejos bem mais elevados e que a gente tente construir o caminho em direção a essa elevação. Gente, eu vou fazer o seguinte, ó, tô vendo que tem o Breno com a mão levantada e o Gabriel, vou pedir para os dois fazerem a pergunta que eles têm, e aí eu vou encerrar, porque a gente está com o tempo aí contado, né? Então, os dois fazem as perguntas, pode ser, e depois vocês respondem? Eu acho que... Guilherme, né, não Gabriel? Guilherme, isso mesmo. Boa tarde. A minha mão levantada foi total ignorância e desconhecimento da tecnologia. Eu levantei lá atrás e não vi que tinha deixado. Então beleza, eu vou passar para o Guilherme. É a última. Guilherme Nunes. É um fantasma? Não? Será que ele saiu? Meu microfone não está funcionando. Você consegue escrever? Dá? Você quer escrever, Guilherme? Ele saiu da reunião. Então, tudo bem. Bom, gente, então, acho que a gente encerra por aqui, né? Assim, eu queria agradecer demais a disponibilidade, a generosidade, a inteligência, né? Assim, tantos apontamentos interessantes do Julián, do Pedro. Queria dizer que foi uma tarde deliciosa, que gerou vida, né? Assim, Eros.
muitas ideias aí para a gente perseguir. Queria lembrar que toda a renda dessa roda a gente vai reverter para a ocupação 9 de julho, que foi uma sugestão do Julian e a gente prontamente acatou. Quero te contar também, Julian, que você foi responsável aí por um reencontro com um monte de professores meus que vieram aqui hoje, que são amigos dos seus pais. Estão aqui para te ver, para ver o filho, na verdade, do Mário e da Lucia, tá? Mas está valendo também, né? Já até impulsou isso, já aceitei essa condição. Tudo bem, né? Então, te agradeço muito, agradeço a todos vocês, né, que fizeram um debate tão rico. E acho que eu queria falar um pouquinho da próxima roda da gente. Lu, você não quer contar para a gente? Quero sim. A próxima roda que a gente vai fazer vai ser sobre medicalização e seus excessos. O título é Palavras Remediadas, Medicalizações e Subjetividades. E vai ser com os nossos amigos queridos Maurício Santos e Marcos Quintais. Em breve a gente vai lançar aí a divulgação. Acho que dia 17, né, de abril. Dia 17 de abril, isso. Gente, então eu agradeço muitíssimo a presença de vocês. Espero revê-los em outras ocasiões. Com a vida lá fora, de verdade. Obrigada. Eu agradeço o convite também e dou boa tarde a todos. Obrigado pelos ouvidos e pelas palavras. Foi realmente muito enriquecedor para mim estar aqui com vocês. Tá bom, gente. Boa tarde. Obrigada, gente. Tchau, tchau.